eu tenho que ser zeloso no uso das minhas palavras, porque o pecado mora em mim, e o pecado mora na minha língua, e o pecado mora na minha fala, e eu tenho que vigiar a minha língua. E a língua, Tiago diz aqui, talvez seja a principal, ou se não a principal, pelo menos uma das principais lutas que todos os crentes têm. Então acompanhe comigo o que diz aí. Vamos equilibrar a nossa antropologia bíblica, ou seja, a visão que nós temos com o homem, sobre o homem, na sua dignidade, por ser imagem e semelhança de Deus, por poder se comunicar, por ter esse privilégio. Nós vamos equilibrar isso com a hamartiologia, ou seja, nós vamos equilibrar isso com a visão que a Bíblia nos traz sobre os efeitos do pecado em nós. E não é uma parte muito bonita, não é uma parte muito agradável, mas nós temos que passar por ela, e isso certamente será muito importante para a nossa vida cristã. Então vamos lá, devemos refrear a língua, devemos ser zelosos com a língua, porque a língua guarda perigos mortais. Versículo 6 começa assim: ora, a língua é fogo. Os irmãos devem olhar o versículo 5, que nós já estudamos da última vez, e perceberem que Tiago faz novamente o que ele tem feito repetidamente, que é transicionar entre os assuntos. Ele dá uma ilustração e ele prepara uma transição e engatilha o próximo assunto e muda para a próxima ilustração, e assim ele vai conectando toda a sua carta. E aqui não é diferente, ele ainda está falando do mesmo assunto, mas ele vai mudar agora a ilustração. E no final do versículo 5 ele diz que uma pequena fagulha põe em brasas uma grande selva. Tiago estava falando que a língua, apesar de pequena, ela causa um estrago muito grande. Apesar de parecer algo insignificante, apesar de parecer algo mínimo, o estrago, o potencial de destruição é muito grande. E ele termina essa seção da sua ilustração falando que uma pequena brasa pode incendiar uma floresta inteira. Mas ele já estava introduzindo para nós a figura do fogo aqui. E agora ele vai se concentrar no aspecto destrutivo disso. E por isso no versículo 6 ele começa: ora, a língua é fogo. E essa fagulha que ele diz aqui, que põe em brasas tão grande selva, fica evidente então que é a nossa comunicação, aquilo que nós falamos. É o modo como nós comunicamos, as palavras que saem da nossa boca, as palavras que saem dos nossos dedos, o modo como nós falamos com as pessoas. Isso, Tiago diz, é uma brasa que pode incendiar uma grande selva. E com essa ilustração agora que Tiago introduz para nós, ele quer mostrar, como eu já disse, o potencial destrutivo da língua, e nós temos que ter isso em mente. Nós temos um instrumento poderosíssimo para o mal dentro de nós, nós temos que ter noção disso. Ele quer também mostrar com a figura do fogo a propagação veloz e intensa, de modo que as nossas palavras elas podem velozmente propagar a destruição e assumir proporções que nós talvez no primeiro momento não imaginemos, fazendo ecos, fazendo ondas em lugares, em formas que nós não esperamos. E também mostrando a selvageria, algo fora de controle, que é o resultado do mau uso que nós podemos fazer da nossa língua. Então quando o Tiago fala do fogo, ele traz todos esses objetivos consigo. Ele fala de algo violento, algo selvagem, algo que se propaga rapidamente, intensamente, e é algo que deixa tudo em cinzas, com um potencial destrutivo incalculável. E por isso ele diz, sem rodeios, a língua é fogo. Como nós já temos visto, Tiago escreve toda a sua carta ecoando a sabedoria do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, a língua como fogo era algo conhecido. Se os irmãos olharem Provérbios capítulo 16, os irmãos verão que essa já era uma ilustração conhecida do povo de Deus, conhecida dos povos antigos, na verdade. Em Provérbios 16, 27, nós vemos essa figura sendo apresentada. E Tiago está ecoando esse sino. Veja o que diz aí Provérbios 16, 27. Provérbios 16, 27. O homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. Depois, na sequência, ele diz: o homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. São coisas que são feitas com a linguagem, com a comunicação, e o autor de Provérbios aqui deixa claro que
O homem mau, ele tem dentro de si um instrumento que é como fogo, que promove a destruição, que se alastra, que tem todas essas características que Tiago está importando para cá agora.